Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, Pastor Jota, e mais um vídeo para abençoar o seu coração, para edificar a sua fé, para trazer conhecimento para a sua vida, tá bom? Hoje nós vamos meditar um pouquinho em um texto da palavra de Deus, se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18. Um texto muito conhecido da palavra de Deus, um texto que mostra um homem de Deus fazendo uma declaração fantástica, demonstrando a sua fé, a sua confiança, demonstrando a sua adoração ao Senhor, tá? E com isso eu quero te dizer que Deus espera essa mesma atitude de mim e de você em meio às adversidades, em meio às lutas que nós enfrentamos. Não foi só Abacuque que passou por lutas, e Abacuque não foi o único profeta que Deus levantou nessa terra. Na verdade, o desejo do coração de Deus, pelo que nós podemos observar nas Escrituras Sagradas, é que todos nós sejamos porta-vozes de Deus nessa terra, ou seja, representantes do Senhor nessa terra, ou seja, profetas de Deus nessa terra. Deus espera que nós sejamos uma geração de profetas. E nós podemos ver isso, por exemplo, no livro dos Números, capítulo 11, aonde Moisés, diante de uma situação muito adversa, ele estava sozinho, precisando julgar todas as causas do povo de Israel, dos hebreus, e o seu sogro Jetro lhe dá um conselho e fala: olha, Moisés, separa homens idôneos, homens sérios, homens de Deus, para que eles possam te auxiliar nessa questão. E nós vemos então Moisés impondo as suas mãos sobre aqueles homens, orando por eles, e naquele momento o Espírito Santo sendo derramado sobre a vida daqueles 70 homens, e eles então começam a profetizar. Depois de um período, 68 deles param de profetizar, porém 2 ainda continuam profetizando. E aí o que vai acontecer? Um servo de Moisés, se não me falha a memória, foi Josué, aquele que sucedeu Moisés posteriormente, entrando com o povo na terra prometida. Josué corre até Moisés e fala: olha, tem 2 lá que não param de profetizar. Quanto mais a gente repreende eles, manda eles pararem, mais eles profetizam. E aí Moisés faz uma declaração muito linda e fantástica. Moisés vai dizer: olha, bom seria que todos profetizasse, que todos fossem profetas. E aí nós vamos ver o profeta Joel, capítulo 2, livro de Joel, capítulo 2, dizendo que um dia o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, dando capacidade para que todos profetizassem, claro, usados por ele. E aí, em Atos capítulo 2, o cumprimento dessa promessa, Jesus ele sobe aos céus, mas o Espírito Santo ele é derramado sobre toda a carne. Então o desejo do coração de Deus é que todos nós sejamos profetas. E profeta nada mais é do que um porta-voz de Deus diante dos homens, um representante de Deus diante dos homens. E por que os profetas são tão importantes para Deus? Porque os profetas são diferentes. Enquanto a maioria de nós se preocupa com as coisas dessa vida, com as coisas desse mundo, os profetas estão preocupados com as coisas do alto. Os profetas estão preocupados com o coração de Deus, como Deus está se sentindo. Tudo aquilo que ofende, tudo aquilo que magoa, tudo aquilo que entristece Deus, também entristece os profetas, os homens e mulheres de Deus. Então é por isso que eles são tão diferentes, e é por isso que Deus quer constituir dentro de seu povo uma geração de profetas. Você pode ver, por exemplo, que enquanto o povo estava na parte de baixo do monte Sinai, o profeta estava no alto do monte, buscando a face do Senhor. Enquanto o povo fazia bezerro de ouro, o profeta estava se deleitando na presença de Deus. É assim que se diferencia
o profeta dos demais. O profeta, ele é diferente. Ele se distingue em meio ao povo de Deus. E hoje eu separei esse texto de Abacuque, eu preciso te explicar um pouquinho sobre o contexto histórico que Abacuque estava e algumas atitudes que esse profeta tomou e que nós precisamos também tomar para verdadeiramente agradarmos ao Senhor. Qual é a nossa conduta? Qual deve ser a nossa postura em meio às adversidades, em meio às lutas, né? Nós estamos no século 21, estamos no ano 2020, um ano muito difícil, onde nós estamos enfrentando uma das maiores crises da nossa história devido ao Covid-19. E aí, em meio a tudo isso, qual deve ser a nossa postura? Primeiro eu quero te dizer que Deus espera que você seja um profeta nessa geração, que você se levante como um porta-voz de Deus, trazendo as boas novas do Evangelho, repreendendo aquele que está fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, dizendo para eles que ainda há esperança em Cristo Jesus. E aí existem algumas condutas que são concernentes ao profeta. A primeira coisa que nós vamos ver é que a nação de Israel, ela havia se corrompido, eles estavam fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus, os juízes estavam corrompidos, foram comprados, havia muita corrupção e devido a isso o profeta estava arrasado, porque a nação ia de mal a pior, os ímpios governavam e os justos sofriam opressão. Então, a primeira coisa em momento de adversidade que esse profeta fez foi justamente orar. Nós vamos ver no capítulo 1 do livro de Abacuque, Abacuque clamando a Deus e mostrando para Deus a situação a qual ele se encontrava. Diante disso, nós aprendemos que é muito importante ter uma vida de oração. Não tem como ser um profeta se nós não falamos com Deus. A primeira atitude dele foi orar. Aí Deus falou com ele no capítulo 2. Deus fala com ele profundamente. E um dos textos que Deus usa Abacuque para escrever é justamente uma fala de Deus, aonde Deus dá uma resposta para ele dizendo: olha, o justo viverá pela fé. Deus diz para Abacuque: olha, eu vou responder a sua oração, mas eu não vou responder a oração do jeito que você quer. Eu não vou salvar essa nação. Não, eu vou permitir que o exército inimigo entre nessa terra e destrua tudo que vocês têm e leva esse povo cativo. Eles vão se tornar escravos. Nem sempre a resposta de Deus para nós é aquilo que nós queremos. Mas em meio a tudo isso, nós precisamos crer que Deus continua no controle e que Ele tem o melhor para nós. Então, o profeta precisou crer. O justo viverá pela fé. Você tem vivido por fé? Não permita que as circunstâncias, que as adversidades, te façam esfriar, te façam esmorecer, fraquejar. Não, que você possa estar de pé, em nome de Jesus, com a sua fé inabalável. Essa foi a segunda atitude que ele teve. Ele creu. E aí a terceira é justamente o versículo que nós citamos. Porque ele sabia o que iria acontecer. O exército iria destruir tudo. O exército iria destruir suas plantações, seus animais. E em meio a tudo isso, o que é que ele fez? A atitude dele foi de adorar a Deus. Foi de adoração. Então ele orou, ele creu e ele adorou. E as palavras de oração foram justamente essas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as plantações sejam devastadas, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, ainda que os bois e as vacas sejam mortas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer, continue em nome de Jesus, orando, crendo e adorando o nome do Senhor, porque Deus te constituiu como profeta nessa geração.
Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva aí, compartilhe os nossos vídeos, ajude-nos aí a alcançar os 1000 inscritos, para que nós possamos, para a glória de Deus, transmitir as nossas lives, os nossos cultos ao vivo, através do YouTube. Tá bom? Um abração, Deus abençoe, estamos orando por vocês.